para a gente falar. Você viu que eles lançaram um telefone? Vi, O a tem uma linha, vi, eu achei uma muito linha. bacana A isso, gente né? pode até botar aqui, eu posso até ligar para as pessoas ouvirem, porque o português é muito bom e é fácil de chegar no Que português. bacana, que bom, que bom. Eu Vamos lá, sim. ouvi e achei interessante. Eu estou com Então, meu telefone aqui do lado também, eu posso botar no speaker e a gente pode... sim, você pode botar um número no speaker e a É, gente é. pensar, eu acho legal. Então, já estamos ao vivo, vamos dar aqui boa noite. Eu espero que o povo esteja aparecendo por aí, né? Que venha para ouvir as novidades, Que para bom. ouvir, porque a gente fala todo dia, mas sempre tem pergunta, né? Sempre É, tem, sempre sempre tem. as pessoas querem saber isso ou aquilo. Então, é muito bom que a gente fale todo dia sobre isso. E eu estou muito feliz de estar aqui com o Antônio Massa, que vai esclarecer alguns pontos para a gente, não só da carteira de motorista, como também vamos falar um pouquinho de migração, né, Antônio? Sim, é bom a gente falar de migração, porque tem perguntas também conectadas com a carteira de motorista e migração ao mesmo tempo. Você viu que uma criança morreu hoje, né, sob custódia Eu, da eu, imigração? eu vi a notícia hoje de manhã, eu não li em detalhes, não, porque eu tive um dia bem Eu não corrido li, hoje, não. Mas mas eu você sabe vi de logo onde de ela manhã. é? Você viu de onde ela Ah, era? Eu não vi, não. não vi, Elô, não vi. Eu só sei, eu acho que tinha 8 anos de idade, era isso? 8 anos. E estava em Mas San eu Diego. também não vi de onde. Mas eu vi sim, eu vi que morreu uma criança. Sim, é Muito triste, muito né? triste quando isso Muito triste. acontece. É. Então, vamos começar com carteira de motorista? Vamos lá, porque esse é um assunto feliz, né? Esse é um assunto Esse é um feliz. assunto bom. Nossa, Esse é um nossa, assunto a gente bom. acompanhou isso desde cedo, né, Antônio? Pois é, Lu. Eu acho Muito que bom. é muito incrível poder ver a realização de uma coisa que tanta gente sonhou por tantos anos, sabe? Exatamente. Décadas, na verdade. Exatamente. Eu Concordo sempre, assim, eu plenamente. nunca esqueço de uma reunião que estava eu, você, o embaixador na época, eu não lembro quem era, e a gente estava no State House conversando justamente sobre a possibilidade de se fazer uma carteira de motorista há mais de 20 anos atrás, sabe? É Mais muito, de 20 anos. há mais de 20 anos atrás. A Debbie Uhum. Bloomer estava lá, falecida, a Spilka, na época, ainda era deputada, e era, sabe, é muito bonito ver que, apesar de tanto tempo, apesar de ter demorado tanto, que esse Uhum. sonho se tornou uma realidade e vai ajudar muita gente, vai mudar a vida de muita gente. Vai mudar a vida de muita gente, vai dar tranquilidade às Incrível. pessoas, né? Eu Exatamente. acho que isso é importante, É exatamente isso. muito importante, é verdade. Mas e o que você acha mais importante a gente falar hoje para as pessoas sobre Bom, carteira de eu acho motorista? que é importante, a gente pode falar um pouco sobre os requerimentos, eu sei que já tem muita informação aí fora, mas a gente pode falar um pouco sobre isso, falar onde é que as pessoas devem buscar as informações, tá? E falar também sobre pagamento de pessoas para ajudar isso. Eu acho que essas são coisas todas importantes da gente tocar. E Sim, também falar sobre os recursos que tem lá fora já hoje, que finalmente oficializaram os recursos para se tirar a carteira, né? Havia muita dúvida. Então, sim. todas essas coisas. Você me diz onde é que você quer começar e a gente joga a bola. Vamos começar pelo o que as pessoas podem fazer agora e depois o que elas não podem fazer agora, né? Ok. Então, a lei vai ser implementada oficialmente dia 1º de julho. Tá? Então, isso é importante a pessoa saber que hoje ainda não tem nada. Uhum. A lei começa a partir do dia 1º de julho. Então, você não pode ainda fazer agendamento, você não pode ainda se dirigir para o Motor Vehicles. O que a gente tem que fazer agora é se preparar para quando chega o dia 1º de julho, para você estar pronto e apto para poder aplicar para sua carteira. Então, algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, assegurar que você tenha a documentação que você vai precisar para aplicar para a carteira. Aí a gente vai explicitar isso. Segundo, se você já teve algum problema de trânsito, se você tem multas que estão pendentes, se você às vezes teve uma corte de trânsito que você não foi, é importante que você resolva essas coisas antes do dia 1º. Tá? Frequentemente, eu encontro aqui no meu escritório, inclusive através do meu trabalho, pessoas que tiveram um acordo de trânsito por dirigir sem carteira, ficaram com medo, às vezes porque não tinham documentos e nunca voltaram lá para resolver. Isso é Uhum. importante você resolver, mesmo porque a pessoa pode ter até um mandato de busca. Então é importante que, se isso aconteceu com você... Outra coisa, muitas vezes as pessoas me ligam e dizem, poxa, eu fui parado pela polícia, mas eu nunca recebi uma carta de corte, há mais de Uhum. ano. Então, é verificar para ver se não existe nenhuma pendência que você possa resolver. Com relação à documentação, tá?
Geralmente, para se tirar uma carteira, você tem 4 requisitos básicos. O primeiro é você comprovar a sua identidade. O segundo é comprovar a sua data de nascimento. O terceiro é comprovar que você é residente do estado de Massachusetts. E o quarto é o requisito que se diz relacionado ao número de Social Security, né? Que a gente vai falar em detalhes daqui a pouco sobre isso. E aí, cada um desses critérios tem uma lista de documentos que você precisa para você cumprir com esses critérios. Você quer que a gente fale sobre elas em detalhe, Sim, Elo? sim, acho importante. Tá, então, primeiramente, uma coisa importante, me lembrou até de uma coisa que você pode fazer hoje. Tá? O primeiro critério de identificação, o que o Registry, que é a entidade que protocola essas carteiras, está pedindo para você comprovar a identidade através de passaporte ou carteira de matrícula consular. Tá? Uhum. E aí volta aquela pergunta, se hoje o seu passaporte não está válido, vá renovar. Uhum. Urgente, tá? Porque a gente tem hoje 44 dias só. Passa assim, ó. Então, Passa hoje, né, muito rápido. O primeiro documento que você tem que ter é um must-have, é o seu passaporte. ou Tá? a carteira consular, Ou não. carteira consular. Ou Uhum. carteira consular. Tá? De qualquer jeito, eu sempre digo, se você está sem passaporte, vai renovar seu passaporte. Sim, Importante você ter seu com certeza. passaporte em dia. Tá? Então, e esse é o documento, o primeiro documento é o documento que comprova a sua identidade. Aí existe uma lista de documentos que você pode usar para comprovar a sua data de nascimento. É o segundo documento de identificação que eles chamam. Tá? Isso Uhum. pode ser uma certidão de casamento, isso pode ser uma carteira de motorista válida de outro estado, isso pode ser a sua certidão de nascimento, conquanto que ela esteja devidamente traduzida e certificada. Tá? Ou seja o original, ou seja certificada, né? Muito obrigado por essa colocação. Exatamente, eles estão exigindo um documento original, com a Uhum. tradução. Tá? Então, você tem que levar o documento original ou o documento certificado, a cópia certificada. Então, é importante que você não apareça simplesmente lá com uma cópia da documentação. Eles não vão aceitar. Então, a gente já falou de 2 Então, eles documentos. estão muito confusos, Antônio, com essa história de que não vai aceitar documento plastificado. Aí eles dizem, essa semana alguém disse para mim, mas a carteira consular é plastificada. Eu falei, eu não sei se a carteira consular é plastificada, porque eu não vejo a carteira consular há muito tempo. Mas a carteira consular, eu acredito que ela seja emitida daquele jeito, do mesmo jeito que a carteira de motorista da gente, ela é meio que plastificada, ela não é um papel, né? É. Assim, eu não sei, Heloísa, qual seria, assim, o website deles, inclusive já existe um website, ele não está especificando isso. Você viu isso escrito? Alguém me mandou Uhum. dentro do website do RMV Sim. dizendo que não aceita documento plastificado. Eu vou dar uma olhada nisso com mais critério e aí a gente pode aqui informar nos comentários aqui. E a gente pode até fazer o screen share da página que eles Vamos fazer isso. criaram, que são 35 línguas. O português está muito bem explicado, a gente pode dar uma olhada lá, Antônio. Você tem É, o link? não, eu posso fazer isso, a gente pode postar aqui no link aqui embaixo, para que as pessoas tenham isso. Mas assim, eu não lembro de ter lido isso sobre a plastificação dos documentos. Geralmente, sim, as pessoas preferem, por exemplo, lá no Brasil, o documento, a gente não plastifica, as pessoas às vezes plastificam, né? Mas você não deve plastificar a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. É recomendado que você não Mas plastifique. eu tenho a impressão, o que eu digo sempre, eu tenho a impressão que a gente, pelo menos na minha época, se plastificava, porque a gente tirava aquele documento, ele era para a vida inteira, a gente Sim, plastificava para conservar. exatamente. Hoje em dia, as autoridades lá no Brasil, em alguns outros lugares, não aceitam mais aquela certidão emitida em 1950. Ela vai dizer que a gente vai no cartório e tire um documento, uma certidão de nascimento, tire um documento novo, uma certidão de casamento. Então, eu acho que as pessoas não plastificam mais, eu tenho É. impressão. E eu estou confirmando o que você disse aqui, tá? Porque eu estou justamente Está na página? eu estou no formulário deles aqui, eu vou até compartilhar aqui com os nossos Compartilhe, porque convidados, e você está vendo aqui,
Sim. Laminated documents will not be accepted. Agora, essa é a lista de documentos, não é ainda da carteira em si, né? Da lei, dessa nossa lei, da Wolfman. Não, mas tem uma página, Mas, peraí, mas peraí, isso, a regra, eu viveria dizendo isso há vou muito sair tempo aqui, daqui que eu vou mostrar, que a peraí. regra em si é o seguinte, eles não vão Essa aqui, simplesmente... Antônio, Tá, olha, vai é, lá. Deixa eu ver. olha, está vendo essa página? Deixa eu entrar Aham, aqui, deixa eu ver no Face se isso já entrou, que é para as pessoas acompanharem, porque tem um delayzinho entendi. e às vezes, aqui, olha, está cheio de comentários. Gente, pode botar os comentários de vocês aí, que eu Ah, que leio tudo. bacana. A gente vai Olha, lá, vamos olhar os comentários lá. então, você está vendo aqui em cima, eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade para ver, mas está vendo aqui? Select Language. Está em cima, gente, nessa parte azul, olha. Porque quem está vendo no telefone pode ser que tenha mais dificuldade de ver. Mas vocês estão vendo essa faixa azul aqui em cima? Está escrito Select Language, selecione sua língua. Você clica nessa coisinha aqui, aí vai aparecer essas línguas todas. Vamos procurar o português. Aqui, ó, português. Deixa eu ver, aqui, tá vendo? Português. Quando você clica no português, ela muda para o português. E é um português, eu dei uma lida rápida, é um português muito bom, português correto. Agora, se tem alguma coisa aí de plastificado, eu não tive tempo de ver. Eu acho que... Assim, eu li a versão em inglês deste mesmo documento aí, tá? Eu dei, inclusive, uma olhadinha antes e eu não vi essa informação nesta parte. Mas aí eu vou dizer o seguinte, se na lista lá, se essa é a política do registry com relação ao que eles aceitam hoje, eles vão aplicar a mesma política, eles vão aplicar uma política paralela com relação a isso aí. Isso Uhum. porque, por exemplo, enquanto a gente estava no debate de, poxa, eles vão exigir o Social Security Denial Letter, a carta do social ou não, ou eles vão simplesmente eliminar esse requerimento, eu sempre acreditei que eles poderiam fazer uma acomodação, mas não simplesmente eliminar o requerimento, porque as agências e os agentes, eles geralmente são treinados a trabalhar de uma certa forma. Eles não vão simplesmente dizer que numa categoria você não pode usar documentos laminados ou plastificados, e na outra você pode. Então, se isso é o que é exigido hoje, atualmente, como a gente mostrou naquela outra lista lá, eu acredito que o mesmo critério seja usado. Então, Então, por se a segurança... pessoa vier aqui desse cardápio, como eles chamam em português, aqui está explicando tudo direitinho e tem o índice aqui, ó, visão geral, obtendo permissão de aluno, quer dizer, quem vai tirar aquela carteira temporária, né? Permissão temporária, carteira de motorista, requisitos de identificação, requisitos de certificação, credenciais profissionais, linha telefônica, que depois a gente vai falar, e, em breve, outras informações que vão chegar. Vão chegar, exatamente. Tudo direitinho, olha, está tudo em português, gente. Eu vou botar o link para vocês. E o bacana é isso, é que essa informação, as pessoas têm que entender isso. Poxa, às vezes, por que não tem informação toda ainda? Gente, isso é uma coisa que está sendo implementada pela primeira vez. Eles estão fazendo o melhor, mas as coisas levam um pouco de tempo. Tá? Então, provavelmente, se você checar daqui a 2 semanas, vai ter mais informação ainda lá, porque no que as pessoas têm mais perguntas, por exemplo, esse critério de se plastificar o documento, por que não está incluído aí? Isso vai vir a ser incluído. O manual do motorista parece que eu não consegui achar manual do condutor, mas é em inglês. Ele tem em espanhol e em inglês. Mas antigamente tinha em português. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu acho que meu marido fez o teste em português, tenho quase certeza. Eu lembro, Elô, há uns 20 anos atrás, que teve o Jorge Patinho em Framingham, ele fez uma tradução do manual do motorista em inglês para português, e ele fez uma publicação daquele manual. Eu não sei se foi esse que seu esposo usou, mas na época eu lembro disso, eu lembro que foi muito bacana, ajudou muita gente. O título está em português, mas quando você clica, as informações estão em inglês. O material é em inglês, exatamente. Mas tem um espanhol. As pessoas, às vezes, se elas não souberem inglês, elas podem, às vezes, usar o de espanhol. Eu nunca aconselho o espanhol, Antônio, porque eu acho que, às vezes, se a pessoa não... Para a gente, às vezes, tem palavras que são iguais,
mas que tem um Sim, significado totalmente diferente, né? sim. E às vezes as pessoas não sabem, porque a gente não sabe espanhol. Então, e além disso, eu digo sempre para as pessoas assim, se vocês se derem bem com o espanhol, nunca eles vão dar o português, porque Assim, é o que eu falo é o seguinte, eu acho que cada um, tem gente que fala inglês e vai usar o de inglês, tem gente que fala espanhol, que sabe falar sim, espanhol, né? Não sabe falar tem inglês, gente vai que usar o sabe falar espanhol. espanhol, é verdade. É, Então, para que as pessoas saibam que existem essa opção também. Mas sim, eu entendo que realmente o espanhol não é o português e são dois idiomas diferentes. é. É, Outra coisa, então, siga o que você estava falando para eu não te sim, interromper. então a gente estava falando do que é que pode ser feito agora, né? Então a gente falou de, primeiro, assegurar que você tenha a sua documentação. Então, assegurar que você tenha aí o seu passaporte, o seu documento de identificação secundário, que você tenha a comprovação de residência, esse é o terceiro critério, né? E o que é que você usa para comprovar a residência? Uma conta de utilities, por exemplo, uma conta de eletricidade no seu nome, que tenha menos de 60 dias, né? Ou seja, ela não pode ser mais velha que 60 dias. O registry não vai aceitar uma conta antiga. Exatamente. Às vezes um contra-cheque que tem o seu endereço. Uhum. Uma coisa que é importante ressaltar, Elu, é que geralmente quando você vem com essas documentações, hoje já acontece isso. O Uhum. oficial que está analisando essas documentações, uma das coisas que o oficial faz, ele compara o nome que está dentro do documento de identificação com o nome que está na conta, para ver se é o mesmo nome. Tá? Ah, Então, se ah, assegura, as pessoas às vezes têm contas que às vezes, por uma razão ou outra, o sobrenome na conta está um pouquinho diferente, ou tem uma letra diferente. Então, se certifiquem, se vocês têm isso, de já corrigirem isso, porque o oficial, o Vert não vai aceitar. Eles vão rejeitar essa comprovação de endereço se houver, ou, por exemplo, outra coisa que acontece muito comumente com nós brasileiros, nós às vezes temos dois apelidos, né? sim. Então, e às vezes a conta está em um. Então, você assegurar que a conta tenha o nome que está no passaporte. Tá? Reflita o Uhum. nome que está no passaporte para que o registry possa aceitar. Levo mesmo a conta ou alguma coisa por no mesmo nome, porque se eu levo meu passaporte e levo uma prova de endereço no nome do meu marido, por exemplo, ou da minha mulher, eles não vão aceitar, né, Antônio? Pois Que é é, outra pessoa. é, A não é, ser que sejam os dois nomes na conta, certo? claro, exatamente. Conquanto que o seu nome esteja lá, você está bem, mas se você não tiver, o nome do seu parente não funciona. Não adianta você levar o nome do seu esposo e dizer, não, mas é o mesmo sobrenome, tá? Não. O meu sobrenome não vai. E é engraçado, eu falei apelido, né? Já está falando espanhol, eu usei a palavra apelido, que é a É palavra em que, espanhol. não, sobrenome, Sobrenome, gente, deixa eu me corrigir aqui. sobrenome. Então, dois documentos de identificação, um comprovante de residência, e aí o quarto é o que muita gente tem pergunta, porque no processo hoje, você usa o social, que é a comprovação de que essa pessoa tem status permanente, de certa forma, nos Estados Unidos, status legal. Tá? O social, ou, se essa pessoa não tiver acesso a um social, o denial letter, que é Hum, você ir na agência do social, fazer uma aplicação para um social, e aí eles te dão uma cartinha que basicamente diz assim, olha, você não qualifica para ter um social neste momento. Essa uhum, cartinha se chama o denial letter. Então, você usa isso. Pessoas, por exemplo, que estão aqui no visto de estudante que não tem direito a um social mais atualmente, elas usam uhum. esse denial letter. No Tem, processo hoje, essas vão continuar precisando do denial letter. Agora, o pessoal que é indocumentado pode ir no social pedir o denial letter, ou pode fazer aquele affidavit. exatamente. Essa é o que eles fizeram, que é a diferença agora, Uhum, que acaba tirando este critério. Então, você pode fazer simplesmente um affidavit. O que é um affidavit? É uma declaração, tá? uhum, Juramentada, onde você afirma, sob penas de perjúrio, que você nunca teve um social, pelo menos não até aquele momento. sim. Agora, cuidado, porque se você já teve um social e você talvez já não tenha mais o cartão, mas esse número existiu, um social, gente. Falando social emitido pela agência de Social Security. Tá? Uhum, Estou falando de IT number, não estou falando de nenhum outro número. Um sim, social emitido pela agência de Social Security. Se você já teve, mas você às vezes não tem o cartão, o que eles estão pedindo é que você mesmo assim utilize este número de social na aplicação. Tá? exatamente. É, Não pode usar o ITIN, não, né?
Não pode usar o IT number. Não tentem usar o ITIN, porque aí vocês podem se meter em encrenca. Exatamente, tá? E se você não tiver o social, nunca teve, então você tem essa opção ou de continuar indo no social e pedir essa Social Security Denial Letter, ou simplesmente fazer a sua declaração afirmando, sob penas de perjúrio, que você nunca teve um social, e eles vão aceitar isso como substituto ao Denial Letter. Exatamente. Tá? É bom ficar bem claro isso, né? Tá. Com Antônio, relação... Sim, vai lá. diga. Não, eu ia dizer, uma coisa que perguntam, chega muito para a gente, é sobre transferência de carteira, Sim, né, de outro estado, porque teve gente que foi tirar carteira em estado que dava carteira, sim. e então é bom explicar isso, que se a carteira não está vencida ou está vencida com menos de um ano, a pessoa pode simplesmente transferir, né? Não Uhum. vai precisar fazer o exame. Sim, Só vai fazer o exame se a carteira tiver vencida há mais de um ano. exato. Mas Exatamente. uma coisa que ligam para a gente para dizer é assim, outro dia o rapaz ligou para mim e disse, minha carteira foi cancelada. Ele não explicou. Nós perguntamos, mas ele não voltou para dizer por Sim, que tinha sido cancelada. sim. Então, nesse caso, essa pessoa deveria ver um advogado, você não acha? Assim, a carteira às vezes foi cancelada por causa de violações de trânsito, sabe? Ela teve muitas violações de trânsito, não pagou as multas. Tem que ver qual é o estado, porque cada estado tem a sua regulamentação. E por que essa carteira foi cancelada. Então, às vezes você precisa de um advogado, às vezes não. Às vezes você sabe por que sua carteira foi cancelada, né? Pois é, mas se eu Mas, chegar com uma carteira que foi cancelada lá no IRMV, o que eles estão eu pedindo... não paguei as multas, tive muita multa, multa de velocidade, passar sinal, tá. Eles vão querer me dar, eles vão aceitar aquela carteira, mesmo que ela tenha sido cancelada há menos de um ano? Olha, o que eles especificam na regulamentação deles é que é uma carteira que expirou, não que foi cancelada, Então, né? Uma carteira cancelada pode ter sido cancelada por várias coisas, porque foi descoberto que aquela identidade é fraudulenta, porque foi descoberto que essa pessoa não tem a capacidade de dirigir como as pessoas dizem que tinha, ou sim, às vezes por falta de pagamento de multas, entendeu? Então, não é uma carteira cancelada, é uma carteira expirada, é diferente. expirada. É. Mas se eu tenho uma carteira cancelada de outro estado, o que você me aconselha a fazer? Olha, eu acho que é importante, se você não sabe por que ela foi cancelada, você consultar um advogado daquele estado para entender por que ela foi cancelada. Porque não adianta você chegar para mim, que sou advogado em Massachusetts, né, e familiar com as leis de Massachusetts, com a Aham. carteira da Flórida, porque, honestamente, sem pesquisar, eu não vou Uhum. poder te dizer qual é a resposta. Eu vou ter que sentar e tentar entender quais são as regulamentações de Flórida, da Flórida primeiro, para poder te Uhum. dar a resposta. Porque a gente tem que lembrar que a carteira é um produto do poder estadual, tá? Então, o advogado que vai te aconselhar sobre a carteira tem que ser um advogado que pratique naquele estado, Naquele estado. tá? É diferente de lei de imigração, por exemplo, que é lei federal, entendeu? É uma lei federal. Então, qualquer advogado de qualquer estado vai falar dessa mesma lei, e sim, existem diferenças de acordo com o Distrito Federal onde você está, mas a lei em si é federal. Tá? Então, é importante que você busque se informar no estado de emissão da carteira com um profissional qualificado. E, gente, hoje eu fiz essa pergunta para 2 pessoas que vieram em consultas hoje. Vocês Hum. buscaram o advogado no Google antes de você vir na consulta aqui? Hum. As 2 pessoas me disseram não. E eles, mas não buscaram por quê? Ah, porque não sei quem me recomendou, tal. Eu disse, mas como é que você sabe se o profissional que está na sua frente Uhum. é um advogado de boa reputação, faz um Uhum. bom trabalho, se você não faz a pesquisa sobre o profissional antes? Exatamente. Então, isso é importante, tá? Se você vai contratar alguém, especialmente num estado que você não vive mais, Google, tá? É a coisa mais fácil do mundo hoje, a internet, tem informação sobre todo mundo lá. É verdade. Agora, Antônio, antes de eu passar aqui para algumas perguntas e comentários que tem aqui, qual é um delito, um problema que eu tive grave que antes de eu ir pedir uma carteira de motorista, eu devo
realmente consultar um advogado? Aqui, eu vou te dizer algumas coisas, Elô. Ah, Tem pessoas que dirigiram muito tempo sem carteira e tem um histórico de diversas passagens em corte, por dirigir sem carteira. Tá? sim. Pessoas que tiveram casos resolvidos como decriminalized, mais responsible, ou seja, o caso, a carteira, dirigir sem carteira é uma violação criminal, né? A pessoa é uma contravenção, na verdade. Muita gente não Uhum. sabe disso, mas é. E, às vezes, no que você vai resolver o caso, né? Você, não, meu caso está resolvido. O que a corte faz é que ela torna aquela contravenção em uma ação civil e aí torna a pessoa responsável pela violação civil. Então, tem pessoas que têm isso no recorde deles que vão estar impossibilitadas de obter uma carteira. Não porque elas não têm status, mas porque elas têm violações de trânsito que impedem elas de conseguir uma carteira. Essas pessoas provavelmente vão ter que passar por um oficial do Registry em lugares como Woburn ou em Boston, onde esses oficiais são oficiais que fazem uma auditoria do recorde da pessoa para determinar se essa pessoa, às vezes, precisa tomar classes, pagar multas, para retificar essa situação. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Uma outra coisa que eu vejo muito, tá? Pessoas que há muitos anos atrás tiraram a carteira de motorista, às vezes, com outro nome. Tá? Ixi, Acontece. sim, acontece, Tá? mas E aí é, você vai bater a foto agora com seu nome, e aí existe um banco de dados no Registry que faz o reconhecimento facial dessa foto nova e compara com a foto que existe no banco de dados dele e bate e diz assim, não, pessoas diferentes. E você também, aí neste caso, tem que passar por um processo administrativo para poder obter a carteira. Isso não tem nada a ver com status imigratório. Tá? Isso são procedimentos que se aplicariam em qualquer pessoa, caso a pessoa tenha status ou deixe de ter, se as pessoas caem nessas categorias, elas podem ter problemas. Então, então, mas então, antes dessa pessoa marcar uma hora, entrar online, marcar uma hora, juntar documento para lá, deve conversar com o advogado sobre essa situação. eu acho que é importante que as pessoas consultem com um advogado que faça esse tipo de trabalho. Sim, tá? Eu acho que e o olho, tá? Nem todos os advogados. Por exemplo, eu sou advogado de imigração, conheço muito sobre isso, mas eu não faço esse trabalho. Tá? Então, é importante que você busque Tem também que um ser um advogado. advogado criminal ou não? Não precisa necessariamente ser um advogado criminal. Precisa ser um advogado que faça esse trabalho, e está acostumado a fazer esse trabalho. Eu poderia decidir fazer esse trabalho. É porque a gente realmente não faz, a gente, né, não é o foco da firma da gente. Mas tem advogados por aí, inclusive se vocês ligarem, se as pessoas precisarem ligarem para aqui, a gente geralmente tem alguns nomes que a gente recomenda, olha, Seria advogado tal legal. faz isso, advogado tal faz isso. Tá, e Aham. nesse ponto até, Lu, eu quero até avisar aqui, deixar avisado, nós aqui no escritório vamos fazer uma clínica. Sim, eu quero que você avise É, sobre isso. então, a gente pode falar sobre isso mais tarde. A gente vai fazer uma clínica aqui para justamente auxiliar na, na preparação dos documentos e registro para a carteira de motorista vai ser dia 8 de julho. Tá? Vai ser uma semana depois. A gente ia fazer no dia 1º, mas imaginamos que o website nesse dia vai estar muito carregado. Sim, além disso, o 4 de julho é bem ali na segunda-feira. Exato, vai ter o feriado também, exato. Muita gente aqui também ia viajar, não ia estar todo mundo aqui, e a É, gente queria estar todo mundo aqui. Então, dia 8 de julho, a gente vai fazer uma clínica aqui no escritório, tá? Quem está fazendo o registro dessa clínica é o Brace, lá em Framingham, sim. e aí as pessoas vão vir aqui gratuitamente, não tem custo nenhum, e vão Não, é sentar, a gente muito vai bom. revisar a Acho isso documentação, excelente. fazer o registro online para as pessoas que precisam, que tem gente que precisa. Nem todo mundo precisa. Mas Uhum. quem precisar, que não se sentir à vontade de fazer esse registro online, as pessoas aqui do Office vão estar fazendo, e marcando o appointment, o horário para ela ir no Registry, chequeando para ver se tem a documentação, e aí dizendo, Uhum. ok, vai lá, está tudo certinho aqui. Tá? Então, antes de eu passar aqui para os comentários, só para deixar claro, mesmo essas pessoas que tiveram um Sim, problema, vamos dizer, botaram um nome diferente na carteira anos atrás, pessoa que teve um problema de dirigir embriagado,
pessoa que teve um problema talvez de violência doméstica, eu consigo limpar minha barra e tirar uma carteira ou Vai não? depender, cada caso é um caso, né? Aí a gente tem que realmente, você tem que, se você, o conselho é esse que você deu. Se você já teve esses problemas, é importante que você vá e se consulte com um advogado. Por quê? Você quer ter certeza que tem solução. Sim, eu vejo muitas pessoas resolvendo esses problemas. Uhum. Tá? Inclusive, a gente vê muito também, porque a gente, às vezes, quando a pessoa consegue, a gente consegue legalizar alguém, as pessoas finalmente conseguem a carteira de trabalho e pode ir tirar a carteira, aí é que ela descobre, poxa, a gente tem uma ligação dessa na semana. Mas Uhum. depois, Antônio, não sei o quê, eu fui lá, mas eles me mandaram uma carta dizendo isso, isso e isso, é o que eles. E aí a gente, né, recomendou para um advogado que faz esse tipo de trabalho. Mas sim, não quer dizer que não tem solução, não, gente. Não quer dizer que vocês não devem ir tirar a carteira. Só quer dizer que talvez vocês tenham um pouquinho mais de trabalho para fazer. Tenho mais de trabalho. É. Então, vamos ver quem é que está aqui. O Carlos está dando boa noite para a Boa gente. noite, Carlos. Ele disse, eu recomendo nota 10. O Davi está dizendo boa noite, onde faremos essa certificação. Essa certificação é, na realidade, notarizar, né? Você fala certificação da tradução, não é isso? Quer dizer, Exatamente. vamos dizer que eu traduza para você o documento. Eu vou ter que certificar que aquela tradução é verdadeira e vou ter que notarizar a minha assinatura, né? Você tem que certificar que você é um profissional que fala os dois idiomas, entende os Falo as dois duas línguas, idiomas, e exatamente, traduziu aquilo ali do melhor, corretamente. dentro do seu melhor potencial. Existe uma linguagemzinha que o tradutor que faz essa tradução, ela vai colocar lá e sabe assinar e notarizar aquilo ali. E reconhecer. O Carlos está dizendo, minha carteira é de outro estado, quais são os documentos que irei precisar para fazer a transferência para Massachusetts? Você vai precisar dos documentos de uma... Depende, se a sua carteira está válida A ainda você... carteira, a carteira válida, eles exigem a mesma documentação, se não me engano, tá, Elô? Só que aí, no caso, a carteira já serve como a segunda forma, Exatamente, já segunda é fonte, uma identificação, né? exatamente, a segunda fonte de identificação. Agora Agora, vai ter que provar que está morando em Massachusetts, né? exatamente. Agora, a vantagem é que aí foi o Carlos que fez essa pergunta? O que Foi. que fez essa pergunta, né? A vantagem é que essa pessoa não vai precisar fazer o teste e o Sim, exame de estrada, né? é. Então, essa é a diferença na transferência. Porque quando você está te retirando uma carteira nova, qual é o processo? Você vai primeiro aplicar para um Learner's Permit, que é aquela permissão para dirigir Uhum. acompanhado, e aí você vai praticar. Tem gente que já sabe dirigir, né? Mas em teoria você vai praticar, para depois você fazer o teste teórico e depois fazer o teste de rodagem. Exatamente. Então, se a sua carteira não está vencida, maravilha. Agora, se ela está vencida há mais de um ano, então aí você vai precisar fazer o teste, pegar aquele permissão temporário e depois fazer o teste, né? Que aí vai ser outro processo. É. Ah, deixa eu ver aqui. Eu agora eu acho que eu perdi uns comentários, eu vou procurar. Tá, uma coisa que eu aprendi, Elo, que eu não sabia, tá? Isso eu aprendi com a reunião de ontem e aprendi também vendo aqui nessas inscrições. Tem certos países que você também pode transferir a carteira para aqui, né? O Brasil não é um deles. O Brasil Você não é não um... sabia, por exemplo, que o México, o Canadá, que existe um acordo, Taiwan, a Alemanha, existe um acordo entre os países e os Estados Unidos que eles podem também transferir a habilitação do país para o estado aqui. Eu achei interessante isso, eu desconhecia isso. É verdade. Pode sim. São poucos os países, São mas pode. poucos, é. Deixa eu ver aqui. Eu perdi o resto dos comentários, gente. Ó, eu estou vendo aqui, ó, o Quintão diz, Heloísa, tudo bem? Será que posso fazer uma pergunta fora da Ele disse, carteira? pode Pode, fazer. pode sim, pode sim. A Maria está pedindo o seu telefone. Vamos dar logo o seu telefone. Vamos sim. O Espera aí, telefone um minutinho. Telefone do Antônio. Vou botar aqui porque para Antônio Massa. Diga aí. É 508, né? é 508 Ah, 309 3, 09 ah, 7177. 7177. Pronto, está aí. Agora, deixa eu ver esse comentário aqui. Silvana, olá, tudo bem? Em janeiro de 2020, renovei a minha driver's license de Connecticut e recebi a carteira temporária. Passando alguns dias, recebi uma carteira falando que minha carteira tinha sido revogada.
Não, recebi uma carta, ela escreveu carteira, mas deve ser... não, recebi uma carta falando que minha carteira tinha sido revogada, então eu liguei lá no Departamento de Trânsito e eles me disseram que tinha sido revogada porque eu ficava mais dias em Massachusetts do que em Connecticut. Já paguei a taxa de Restoration Permit Payment, $175. Sendo assim, gostaria de saber se eu estou apta para poder tirar a minha carteira de Massachusetts. Muito obrigada. Se a carteira estiver válida, você pode fazer a transferência para Massachusetts, ou expirada com menos de um ano. Tá? Se a carteira foi cancelada, é diferente. Não. Pelo que eu entendo, ela pagou uma taxa que se chama de Exato. Restoration. Parece que está válida, exatamente. Então, a carteira está válida, não é isso, Silvana? Eu estou assumindo também que eles que eles revalidaram a carteira e ela está válida. A Elaine está dando boa noite, a Maria está dizendo seria bom ter uma indicação, acho que ela quer indicação dos advogados, depende do assunto, talvez, né? Eu acho que é importante nesse sentido, se a pessoa passou por isso, ela pode ligar para o escritório da gente e dar indicação, não tem problema nenhum. Pode ligar para esse número e dependendo do assunto, eles fariam. Só a questão da clínica, não, tem que ligar para o Brace, tá? Eu vou até botar o número do Brace tá aqui também, porque é importante. A gente vai botar o número do Brace aqui. O Gilberto está dizendo, boa noite, eu tirei minha driver's license aqui em Massachusetts, porém, o meu caso foi encerrado e não consegui renovar minha carteira. O que eu posso fazer? Mas por que você não renovou? Você não renovou porque você não podia comprovar. Você tirou naquela época que se tirava a carteira e depois você não tinha status migratório e não podia renovar? Foi isso? Tem que ver exatamente qual foi a situação. Se foi Tem por que ver causa a situação. do status imigratório, nada. Ele vai apresentar Agora o status migratório foi eliminado, né? Exato, vai apresentar agora. Se foi por algum outro problema com os critérios que a gente estabeleceu aqui, né? Às vezes alguma contravenção que te proibiu de ter a carteira, alguma atividade, alguma coisa que foi feita de forma irregular que te permitiu, que te impediu, que te fez perder a carteira, aí é uma outra história. É importante que você faça aquela consulta. É importante saber por quê que você perdeu. Mas se for simplesmente porque o seu status expirou e você já não pôde renovar, ou porque às vezes a pessoa que veio há mais de 20 anos atrás podia ter carteira na época e já não pôde depois. Sim, exatamente. O Carlos está dizendo, quem tem carteira de outro estado para transferir para Massachusetts, vamos precisar da carta do social? Se você nunca teve um social, Carlos, ou você vai buscar a carta no social, ou você vai assinar o affidavit lá no Departamento de Trânsito, ou eu entendi na reunião que poderia fazer um affidavit e reconhecer a firma da assinatura. Sim, você vai. O affidavit é declaração juramentada, né? A gente chama isso de declaração juramentada no Brasil. É basicamente um parágrafo, gente, dizendo eu, Antônio Massa, nunca tive social neste país, assino isso sob pena de perjúrio, e aí você assina e alguém certifica, E reconhece. alguém certifica, um notário certifica a sua assinatura. Reconhece Agora, se a pessoa assinar isso lá, assinar o papel na frente do funcionário, você não precisa não do vai reconhecimento autorizar, de né? firma, exatamente, porque o próprio oficial está vendo que você está fazendo a assinatura do documento. Né? Vamos ver aqui o Carlos. Não, o Carlos já li. O Admilson está dizendo: trabalho para um patrão há 12 anos e recebo no cheque e com desconto. Fiz 2 cirurgias de câncer de pele e precisei ficar 2 semanas em casa. Meu patrão me perguntou se ele poderia usar meus dias de férias para pagar meus dias que fiquei em casa. Edmilson, eu não sei, mas a Lídia, que trabalha comigo, trabalha exatamente nisso e ela pode lhe orientar. Então, se você quiser, eu não sei se a gente tem seu telefone lá, se você quiser mandar um WhatsApp para a gente, vou botar aqui no 617-202-5775, tá? E na segunda-feira, ela não vai trabalhar amanhã, porque ela está no treinamento. Mas na segunda-feira ela pode responder a você. Eu vou só explicar um pouquinho. Por favor, você sabe a resposta, explique. De lei trabalhista aqui, só para... É importante saber um pouco mais sobre a empresa. Primeiro,
qual é a política de sick day da empresa e quantos empregados a empresa tem. Em Massachusetts, tá? Se o empregador tem mais de 11 empregados, ele tem a obrigação de pagar, né, até 40 horas, ou seja, 5 dias de trabalho, em geral, né, 40 horas, de earned sick time, ou seja, é tempo de... Como é que diz sick day em português? Eu tô Tipo uma licença médica, Isso né? é tempo Para de você licença tratar médico, da sua saúde. tá? Que é até 40 horas por ano, dependendo do tempo de trabalho naquele ano. Ou seja, quanto mais você trabalha no ano, mais você ganha esse tempo. E se se a empresa tem mais de 11 empregados, a empresa tem a obrigação de pagar este tempo. Se ela tem menos de 11, ela tem que conceder este tempo também. Agora, ele não precisa ser pago, tá? Mas a pessoa tem direito a este tempo. Isso não tem nada a ver com tempo de férias. É, Férias é uma política à parte. é outra Você tem que coisa. ver, você tem que ver qual é a política da empresa. Se todo mundo na empresa tem 2 semanas de férias, ou se todo mundo que trabalha, como ele falou, eu acho que é 12, eu não Há lembro, 12 anos que ele trabalha. 12 anos. Se todo mundo que trabalha 12 anos tem 2 semanas de férias, aí você tem que ver. As férias é um critério separado desses dias de licença médica. Tá? Então, só Não tem que ideias ver. gerais para você. E se ele trabalha nessa firma há 12 anos, vai depender do número de empregados, é verdade. Mas mesmo que sejam poucos empregados, será que não tem uma política para ele tirar alguns dias Exato. de frente? Mesmo a firma pode escolher. Por exemplo, nós mesmo, desde quando a gente era uma empresa com 3 pessoas aqui, a gente Sim. sempre pagou o Lá tempo no grupo da também, licença nós somos um médica. grupo com menos de 10 É, pessoas, mas, mas tem uma política. As pessoas têm direito de tirar vários dias, exato. dependendo do tempo que elas trabalham lá, para tratar ir É, a um médico, arrumar um dente, exatamente. cuidar de uma criança, um filho, né? Então é importante saber qual é a política da empresa primeiro. A Exatamente. política que vale para um vai ter que valer para os outros também. Não pode haver, né? Então é Então, importante. antes de você aceitar a proposta do seu patrão, é bom você conversar com uma pessoa que possa lhe orientar, tá? Se você quiser ligar para a gente, a Lídia com certeza pode lhe orientar. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Gilberto, não foi recente, em maio eu tinha processo de imigração e consegui o social e a drive. Não foi recente, em maio. Eu tinha, não entendi, Gilberto. Vou dar uma olhada, estou procurando ele aqui também, para ver se eu acho. Ele disse, não foi recente, em maio eu tinha processo de imigração e consegui o social e o drive. O que você quer dizer não foi recente, em maio? Foi em maio do ano passado? Não sei. Tá, o Gilberto, é isso? O Gilberto está dizendo... É porque tem um outro texto que diz, então, meu caso foi encerrado na imigração e não tive como renovar. Então, é aquele cenário onde ele já não tem mais o status legal, né? O lawful presence, que eu falo, status legal não, perdão, o lawful presence, que é o critério que hoje é exigido na lei. Isso já não vai ser mais um critério a partir de 1º de julho. Então, a pessoa vai poder, mesmo se você teve a carteira e porque você teve o lawful presence, por exemplo, às vezes a pessoa tem um caso de corte, enquanto ela tem aquele caso de corte de imigração, ela tem autorização de trabalho durante a pendência daquele caso. Uma vez que o caso acaba, ela já não tem mais autorização de trabalho. Vou falar nisso, eu vou sempre falar, né? Vocês que estão aí fora, cuidado, porque não existe direito à autorização de trabalho. Tá? Verdade. Então, às vezes, só autorização de trabalho é baseado em um caso, você tem que saber se esse caso que foi entrado é o quê? É um caso de asilo, o que é que foi escrito naquele caso de asilo para você conseguir essa carteira de trabalho. Então, atenção com isso. Mas, enfim. Agora, o social é dele. O social não expira, tá? O social é seu. Então, você vai ter que dizer lá no Moro Verde o número do seu social, né? Exato, exato. Mas essa pessoa que que já não pôde mais pegar a carteira, ela vai conseguir tirar a carteira a partir do dia 1º de julho. Uhum. Verdade. Parece que esse é o caso aqui do rapaz que está aqui. Então, ele está dizendo, o meu caso foi encerrado na imigração e não tive como renovar, tá certo. O outro rapaz está dizendo, somos 2 pessoas e o patrão. Esse eu acho que é o rapaz do... Então são 2 pessoas, quer dizer, só tem 2 empregados. De qualquer maneira, essa empresa deveria dizer, olha, você tem direito a tirar 3 dias doente durante o ano, alguma coisa. Mas você precisa saber a política, como o Antônio disse. Exatamente. É importante saber qual foi o acerto que foi feito com esse chefe, né? Exatamente. É por isso que é importante as pessoas entenderem isso, né? Quando começar a trabalhar, ter como
um acordo ou um contrato de trabalho que diz o que a pessoa política que diz. Deixa eu ver aqui, o Cristiano. Eu tenho uma corte dia 12 de julho, vou dirigir sem carteira. Eu consigo tirar a carteira? Estou aqui tentando lembrar. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu não tenho Mas ele problema nenhum. primeiro vai na corte? Não, Ou ele deixa passar assim, não, você tem que ir na corte dia 12 de julho. Se você Sim. pode, a pergunta é se você vai fazer isso antes ou depois. Assim, eu fiquei na dúvida agora, porque a corte aberta, ela não é uma acusação final. E neste país você é inocente até ser provado culpado, correto? Então, a agência não pode te negar uma carteira por você ter uma corte aberta, porque a corte aberta não é prova Mesmo que que seja você... por dirigir sem carteira. Não é prova que você dirigiu sem carteira. É uma corte para determinar se você dirigiu sem carteira. Né? Você tem uma acusação de ter dirigido sem carteira, mas quem vai dar a palavra final é a finalização daquele processo, é o juiz, é o acordo com a promotoria. Então, sim, eu não vejo problema de por que essa pessoa não vai poder tirar. Agora está no início do processo, dia 12 de julho. Resolve a corte, resolve a carteira, faz o pedido. Provavelmente, eu te digo mais, tá? As cortes que eu tenho visto de gente sem carteira, muitas vezes tem acontecido que os próprios promotores estão dispensando essas pessoas, ou o juiz está dizendo você vai estar apto para tirar a carteira em juízo, então a gente às vezes vai continuar este caso até então, e você traga uma prova, comprovação de que você conseguiu tirar a carteira, e a gente fecha o seu caso. Eu tenho visto isso, tá? Inclusive, eu estou com um caso que está em aberto agora, que o caso é até engraçado, porque, gente, se você dirigiu sem carteira e você está indo para a corte por dirigir sem carteira, você não vai dirigindo para a corte, tá? É por isso que eu digo que é um caso engraçado, porque eu lembro que eu estava argumentando esse caso e o juiz falou, doutor, eu vou te pedir permissão, eu gosto muito de você e tal, mas eu vi com os meus olhos o seu cliente dirigindo para a corte hoje. Eu disse, não! Mas, enfim, então os juízes têm dito isso, né? Inclusive, nesse caso, ele disse, olha, faz o seguinte, essa lei vai começar em julho, traz a comprovação que seu cliente conseguiu a carteira e a gente conversa de novo sobre esse caso. Ele disse, tá bom, então, tudo bem. Então, qual é a cidade que você vai? Diga aí, para ver se o Antônio sabe, se o, Se o, se se o o juiz lá é bom ou ruim. qual é a cidade Ele, onde você vai? o juiz, tem rotatividade, né? Os juízes rodam às vezes. Estou rodando, né? Mas, Agora, uma coisa, você aconselha as pessoas, que eu já ouvi esse conselho em uma outra época sim, de um outro advogado. sim. Vai, leva dinheiro cash, 800, o que for. Porque se o juiz disser a multa é X, vai pagar, você na mesma hora paga a multa, que é para encerrar o assunto. É bom que a pessoa leve, sim, algum dinheiro com ela, para resolver o caso no mesmo dia. Sim, com certeza. Porque parece que só Pode aceita ficar. dinheiro cash, Não, Antônio. aí vai de corte. Tem cortes que aceitam cartão, tem cortes que aceitam cheque também, tá? Mas Tá. vai da corte aí. Agora, é importante, se você tem um direito, você já resolve naquele dia mesmo. O juiz vai te dar tempo. Se você disser, olha, eu não posso pagar essa multa, sei lá, de $100, $200, $300, seja o que for. Hoje, ele vai dizer, ok, quanto tempo você tem para você pode pagar isso? 15 dias, 30 dias, quanto tempo você precisa? Mas, claro, o caso fica em aberto, né? E aí o pior que pode acontecer, que eu já vi acontecer, às vezes a pessoa paga, mas não é feito o registro, então aquele caso fica dado como em aberto e a pessoa fica com mandado de busca, como se ela não tivesse... Então é sempre bom, sim, você ter o dinheiro em mãos para poder pagar no dia que você está na E corte. no caso, se resolver ali na hora, é bom a pessoa pedir um report, alguma coisa que... E eles te dão um comprovante na hora. Quando você faz o pagamento, a Tá. corte te dá um recibozinho, tá? Eu, por exemplo, se eu estiver em corte resolvendo um caso assim com meu cliente, a primeira coisa que eu faço é bater uma foto, escanear o recibo e mandar para o Esse retorno. recibo prova que o caso foi encerrado ali na corte? O recibo em si não prova que o caso é encerrado. O recibo prova que houve um pagamento para aquela corte. Tá? E tem o registro do caso que foi, mas ele não diz caso encerrado. O que diz isso é um documento da corte, que chama o docket sheet. Você pode Sim. pedir também no dia. Tá? É um documento de 3 páginas, às vezes são 2 páginas, porque eles fazem frente e verso. E é um documento que mostra a acusação e como ela foi resolvida. Tá? Chama docket sheet. Eu vou até escrever aqui embaixo.
Outra coisa importante, tá? Qualquer um tem acesso a esses docket sheets. Se você for lá e dar o seu nome, digamos que você teve um há 5 anos atrás, você pode voltar lá na corte onde você teve isso, pode dar seu nome, sua data de nascimento, e eles vão te entregar um docket sheet. Por exemplo, a imigração, às vezes a pessoa está em processo de imigração, a Sim, imigração pede exatamente. todos eles. Coisa muito fácil, tá? Vejo muita gente cobrando fazer isso, mas é muito simples. Você vai no Clerks e você pede. Mas, Antônio, o Departamento de Trânsito tem acesso a isso, não Sim, tem? o Departamento de Trânsito tem acesso a esses recordes. Sim. Então, não é melhor eu levar o papel dizendo que aquela corte foi encerrada, eu paguei e fiquei... Assim, eu acho que Ou eles terão acesso a essa informação automaticamente? eles vão ter acesso a essa informação, mas, como eu te disse, eles não podem simplesmente usar essa informação de forma negativa, porque a corte ainda não aconteceu. Não, claro, mas se ele for depois da corte, era bom ele ter esse papel em mão? É interessante que ele tenha a comprovação disso, mas, olha, eu sempre gosto de papel, tá? Minha vida, minha mesa está limpa hoje, mas minha vida é papel. Uhum. Inclusive, existe um grande debate nesse escritório hoje, por quanto tempo a gente deve manter o papel, já que tudo é digitalizado hoje, sabe? É um grande debate. Hoje de manhã a gente começou o dia conversando sobre isso. Mas eu sempre gosto de ter a cópia no papel. Eu acho que é sempre prudente, pelo menos até o momento que você resolve o problema. É verdade. Tá? Então, guarda seu recibo, leva com você. Difícil que os oficiais peçam, mas... Deixa eu ver se tem mais aqui. Dá boa noite para a Cláudia, o Admilson agradecendo a você, o Gilberto também, a Maria Suelita dizendo gostaria de agradecer a vocês por tantos esclarecimentos para nos ajudar. E a Glória está dizendo obrigada, Luiz, importante essas informações, você escreveu aqui, e a Simone está dizendo, a minha carteira foi revoked, eu paguei a taxa, o restoration, para poder tirar a carteira em outro estado. Então, eu estou apta para poder tirar a carteira em Massachusetts? Bom, essa é aquela que a gente respondeu, né? Que se a carteira estiver Você válida... respondeu, mas eu entendi que na hora que ela pagou a taxa, ela pôde ficar com a carteira de Connecticut. Exato. Mas eu estou entendendo, pelo que ela está falando, que não. Que ela pagou a taxa para poder ter carteira em outro estado, como então para limpar a ficha. Não, tudo bem. Então, não tem problema. Dia 1º de julho ela vai lá, só não vai precisar poder transferir a carteira. Ela vai ter que começar o processo Vai do ter zero. que começar o processo do zero, né? E o que é esse processo do zero, né? Vamos explicar aqui. É um processo que, basicamente, você vai... A primeira coisa que você consegue é o que chama de Learner's Permit. Ou seja, é uma permissão para você dirigir acompanhado. Você não pode dirigir sozinho, tá? Porque, em teoria, você vai usar aquele Learner's Permit. Pensa na pessoa que está tirando a carteira pela primeira vez. Essa pessoa vai usar aquilo ali para dirigir nas estradas e aprender a dirigir. Uhum. Uma vez que você tira esse Learner's Permit, aí você vai fazer o teste de dirigir e aí é depois disso que é emitido a carteira oficial. Tá? Então, esses são os passos para quem nunca teve a carteira ou para quem não está, né, para quem não está transferindo a carteira, quem está começando do zero. Quem está transferindo a carteira não precisa fazer nem o teste teórico, que, por falar nisso, pode ser feito em casa, online, já não tem que ser feito no registry, tá? Já pode ser feito numa plataforma online, e nem fazer o teste de rua. Então, lembrando que esse teste para o permit é $30, o teste na estrada, o teste para você pegar a carteira mesmo, é 35, e a carteira em si é $50, tá? Correto. E você pode pagar tudo de uma vez, logo de cara. Você pode pagar $115 no início, e aí isso cobre a taxa do teste, do road test, do teste teórico e da carteira também. Da carteira, tá? É. Bom, tem outra pergunta aqui. A Glória, se tiver multa não resolvida na Flórida e for para Massachusetts, tem como saber ou prejudicar? Tem como saber, eles vão puxar, né? Sim, tem como que pagar saber. Essa multa, né? Sim, é importante você resolver sua vida, tá? Em termos de multas. Mesmo porque é importante você resolver, porque você tampouco quer ir para a Flórida e às vezes não dá para ir para a Flórida mais depois de julho. Infelizmente não dá, mas vai ter que limpar, minha querida, vai ter que pagar essa... Porque eles não vão dar carteira para você. Mas, Elô, nós que já estamos aqui há muito tempo acompanhando isso,
a gente sabe o que acontece com essas leis, né? A Alabama passou isso, o Califórnia passou isso. E vão Arizona entrar com passou. recurso, né? Você que... O governo vai entrar com recurso, vai acabar com isso. O próprio Estado vai ver um êxodo de imigrantes, né, na hora que as hortaliças comecem a apodrecer né, nos campos e tal. Né? Hoje mesmo a Disney Eu anunciou, vi, eu vi. você viu? Cancelou um projeto que ia dar emprego para 2.000 pessoas. $1 bilhão. Burro! É, Isso é um governador que não tem amor. Você acredita que ele tem algum amor por aquele Estado é. que ele governa? É aquele negócio, é onde você bota a sua pretensão política acima do bem comum, né? Isso é triste. Isso na verdade, Eu ouvi hoje no noticiário que ele está apostando de ser muito pior do que o Trump, que é para poder subir nas pesquisas, entendeu? Então, ele quer ser muito mais conservador, muito mais de direita extrema, quer fazer muito pior. enfim. É. Então, Enfim. mas enquanto não a lei, Enquanto não tem recurso, né? enquanto não tem recurso, é melhor não ir na Flórida, né? Dia 1º vai entrar em vigor. Eu acho que ele botou dia 1º de julho só para coincidir com a carteira de motorista de Massachusetts, para fazer pirraça, Pode porque ele ser. já anunciou que não vai aceitar essas carteiras, né? Não vão ser válidas na Flórida. Porque foi ele que mandou os imigrantes para Martha's Vineyard, né? Foi da Flórida que vieram. E agora está mandando para Nova York. Para Nova York, é. E Uma Nova pergunta York que eu está dizendo, hoje estava dizendo, o governo de Nova York, que não tem mais o que fazer, não tem mais onde botar as pessoas. Uma pergunta que eu Eu não sempre... entendo, Antônio, porque você é advogado, eu não sou advogado. Então, para mim, esse homem tinha que estar na cadeia, ele é criminoso, ele e o governador do Texas. Eu não entendo como que eles legalmente, entre aspas, fazem isso e continuam sendo governador. Eu não entendo. O problema é que a justiça, ela às vezes demora, né, Elô? É. Existem ações, inclusive aqui o Civil Rights, no nome daquela organização, que o Ivan Madrigal é advogado lá, esqueci o nome da organização dele, mas eles estão com processo. Lawyers for Civil Rights. Lawyers for Civil Rights, exato, o Espinosa, né, o Madrigal Espinosa. Então, eles estão com um processo aberto com relação a isso. Só que essas coisas tardam, o processo judiciário infelizmente, lento. É verdade. Mas sim, você colocar, é uma pataquada, realmente, você colocar o bem comum, o seu interesse político acima do bem comum. Acima do bem-estar da população. Porque, em teoria, você está indo servir, quando você vai servir o público, quando você entra numa posição política, você vai a nível de servir, a nível de melhorar. Mas, enfim, uma coisa que eu queria mencionar, Elo, que muita gente me pergunta, tá? Se essa lei também abre espaço para a CDL, que é a carteira comercial. Tá? Não. Não. Tá? Isso é para a carteira de passageiros. E M, que é de motocicletas, né? Exatamente. A classe D e a classe M, que é passageiros e motocicletas. Não é para a carteira comercial. Essa continua exigindo prova de presença de lawful presence, que eles chamam lawful presence. A outra coisa que também me perguntaram, que eu vou aproveitar para dizer aqui, porque perguntei a Laura Rótulo e ela me disse se poderia ir lá para tirar um ID, a pessoa que não dirige. Sim, sim. E ela disse que não. Exato. Não vai... quer dizer, para você tirar só o ID de Massachusetts, ainda precisa comprovar a residência. Exato, porque o estatuto ele não fala de IDs, o estatuto fala especificamente de carteiras de passageiros. Tá? Agora, eu mandei perguntar a ela hoje, mas ela não me respondeu, talvez ela não estivesse no escritório. O seguinte, que também me perguntaram, se com essa carteira, antes do Real ID entrar em vigor, que vai ser maio de 25, se eu posso viajar dentro dos Estados Unidos de avião. Essa carteira não se distingue da carteira de Massachusetts de uma pessoa que tem lawful presence. É uma identificação. Ela vai... Sim. Agora, depois que o Real ID for implementado, se é que ele vai ser implementado... Eu espero que não. Eu renovei minha carteira, a mulher porque queria que eu fizesse um Real ID, eu disse, não faço. Só não disse para ela que eu não fazia em protesto. Mas é criar um caso dentro do AMV.
Mas eu falei, não, muito obrigada, não Não, quero. só assim, se Você o, quer? Não quero, não, muito obrigada. se o Real ID for implementado, aí você já não vai poder usar isso como identificação em Exatamente, eu vou voos, ter que em viajar com passaporte, né? prédios federais, mas exatamente, o passaporte continua sendo Mas, Antônio, eu ouvi acessível. que essa carteira não serve para entrar em prédio federal. Em algum lugar diz isso. Eu acho que não, Elô. Eu acho que até a implementação Enquanto do o Real Real ID não ID, estiver em vigor, você pode entrar num prédio federal. esses requisitos começam a partir da implementação do Real ID. Agora eu já nem 2025. sei mais qual é a data. Eles adiaram de novo mais um ano, Maio eu acho. 25. Eu olhei hoje em 2 Google. anos. Enfim, a grande verdade é que esse estatuto vai acabar morrendo sem ser implementado, tá? A Deus gente te já vão porque aí mais de eu 20 acho um anos. absurdo. Eu não, Bom, nós enfim. estamos aí passando já 5 minutos. O que que a gente não falou? Olha aí, gente, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Outra coisa Os importante, comentários e perguntas. O que que a gente não falou que a gente precisava falar? Tem alguma coisa que está coçando? eu vou te dizer uma coisa, outra pergunta que eu recebo direto. Eu tenho ordem de deportação. Posso tirar a carteira? Sabe? Pode. Carteira é lei estadual. Tá? Uhum. Existe, inclusive, no estatuto, linguagem que o RMV não deve compartilhar essa data Exato. com agentes federais. Agora, tá? Ninguém pode garantir isso. Essa é a grande verdade. Eu sei que hoje, me parece que a Procuradoria está justamente trabalhando na linguagem e Uhum. quais talvez seriam ocasiões onde essa informação pudesse ficar disponível. Uhum. Mas isso não está claro ainda para a gente. Mas não necessariamente o ICE tem acesso ao banco de dados do Sim. Registry. É, Tá? Então, e, isso e eles não devem se importar com a situação imigratória da pessoa, né? não, o Registry com certeza que não. Exatamente. Se ela tem uma deportação ou não, não cabe isso à agência que o trabalho deles é emitir a carteira de motorista. Tá? Antônio, custódia não, como é alimônia, é problema? Eu não pago Sim, isso pode ser um problema para quem não paga, assim, porque isso pode se tornar, isso pode barrar a pessoa de obter um cartão. Agora, essa é uma pergunta interessante, tá, Elo? Porque geralmente esse registro é feito através do social. Esse registro é feito através do número social. É uma pergunta interessante para quem está lá dentro, para ver como é que eles controlariam isso. Se eu não tenho social, como é que você sabe que eu não pago a Eu pensão? não, justamente, isso é uma pergunta interessante. Eu vou pensar um pouquinho mais sobre isso também. Com certeza que eles pensarem em alguma coisa. É. É. Porque, de qualquer Mas, maneira, a pessoa vai foi decidido na corte que eu teria que pagar aquela pensão, exatamente, com exatamente, social ou sem social, certo? exatamente. É, É. é muito interessante. É É interessante, bom assim. a gente procurar a resposta para essa pergunta. Mas isso aí ficaria naquela categoria daqueles casos que a gente falou, né? De coisas que podem te impedir de ter a Sim, carteira que não tem nada a ver com o seu sim. status migratório. Uhum. Tá. A Simone está dizendo que não ficou com a carteira de Connecticut. Tá? E vamos lá, sabe uma coisa que a gente pode fazer nesses últimos minutinhos que a gente tem? Sim. Vamos mostrar como é que o sistema de telefone, a gente falou que a gente já sabe. Sim. E eu vou botar um número aqui. Você tem aí na Cometemos, frente o estou aqui número? tentando achar ele na minha papelada aqui, Eu tenho no meu e-mail. olha ele aqui. Botando aqui, número de ajuda do RMD. Aqui, achei ele aqui. Achou 857, não é isso? Exatamente, ele mesmo. Você pode dizer para mim para eu bater aqui, 857? Ah, você vai ligar daí ou eu ligo daqui? Não, não, você liga, mas eu Tá estou bom. botando nos Tá. comentários. 857 Ah, 368 ah, 9362. ok. E eu estou ligando já. Espera aí, gente, que a gente vai mostrar para vocês esse número Thank you novo. for calling the Massachusetts Registry of Motor Vehicles Work and Family Mobility Act Information Line. For English, press 1. Para espanhol, presione 2. Para português, pressione 3. Que bacana, né? Transação 1. Mandarim. Thank you for calling the Massachusetts Registry of Motor Aperta Vehicles aí, Work and aperta Family aqui, Mobility. Antônio. Agradecemos por ligar para a linha de informações sobre a Lei de Mobilidade Profissional e Familiar do Registro de Veículos Automotores de Massachusetts.
Este canal fornece informações gerais sobre a Lei de Mobilidade Profissional e Familiar e como se preparar para obter uma carteira de motorista padrão. A partir de 1º de julho de 2023, Massachusetts não exigirá o fornecimento de permissão de residência para obter uma carteira de motorista padrão para veículos de passageiros ou motocicleta, como definido pela Lei de Mobilidade Profissional e Familiar. Para obter mais informações sobre os novos requisitos de elegibilidade impostos pela Lei de Mobilidade Profissional e Familiar, acesse mass.gov/WFMA, mas com 2 s.gov/WFMA. Lembre-se, a permissão de residência ainda é necessária para todas as carteiras de motorista até 1º de julho. Se você planeja solicitar uma carteira de motorista sem a necessidade de fornecer uma permissão de residência, certifique-se de que a data selecionada seja em ou após 1º de julho. Bacana, né? Para obter informações... Você tem outras opções. Tem outras opções lá. Tem outras opções. Deixa eu ver aqui que entrou uma da Margarida. Heloísa, tem umas companhias cobrando $350 para traduzir e marcar. Pois é, minha querida, e eu não posso dizer nada se alguém vai cobrar para traduzir, né? O que eu posso dizer para você é que você pode procurar um outro local, uma organização que possa lhe ajudar, uma pessoa amiga que seja bilíngue e possa lhe ajudar, um líder religioso. Eles deram várias opções, né? E para marcar também não precisa pagar, não. Nós vamos ajudar a marcar a partir do dia 1º de julho, nós vamos ajudar, se você quiser passar lá no grupo, a gente ajuda, entra no computador, porque não pode ir lá direto, né, Antônio? Você não pode chegar lá e dizer, vim aqui tirar minha carteira. Não. Você tem que ir com tudo, com o formulário preenchido, com uma data marcada, um horário marcado. Isso é para todo mundo. E várias, assim, o que eu digo para as pessoas, que várias organizações eu sei que vão estar fazendo mutirões para isso, não se custa $350 para se traduzir um documento, a gente traduz documentos aqui o tempo todo, geralmente que a gente paga, A gente ajuda aqui, também. né, paga entre $16 a $20 por página de documento aqui, geralmente, tá? Então, se um documento, uma certidão de nascimento, que às vezes é o cartamento que é frente e verso, $40, sei lá, enfim, não vai custar 350, mas tem várias organizações, inclusive, vou voltar a fazer o convite aqui. Nós, aqui na Massa Viana, a gente tem o office, vai estar todo aqui em massa no dia 8 de julho, tá? Para quem precisar deste auxílio, que realmente não souber como marcar, como verificar os documentos. Então, a gente vai estar se disponibilizando para fazer isso gratuitamente, ninguém vai cobrar nada, numa parceria da gente com o Brace, lá em Framingham, que é uma organização, né, que está em Framingham. Eles estão fazendo o agendamento, eu coloquei o telefone do Brace aí no chat, vocês podem buscar. Tá aqui. Então, o Grupo Mulher Brasileira vai fazer isso, eu sei que tem outras organizações fazendo isso, e, enfim, a ajuda vai estar ali. E o que eu acho bonito é isso, Elô, é que nós não só conseguimos, né, passar essa lei, como agora as pessoas que trabalharam nisso por anos estão trabalhando para que todas as pessoas possam ter acesso a esse benefício. Então, eu acho isso muito bonito. Sim, e está todo mundo trabalhando coletivamente, né, Antônio? Coletivamente, é. Ninguém está querendo passar na frente do outro, tirar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu estou vendo as organizações todas ajudando. Todo mundo entende que isso é uma coisa importantíssima para o nosso Estado. Qual é o telefone do Braces? O Brace, eu vou ter que fazer um Google aqui, porque Faz um Google para mim, por favor. Vou botar faço sim. Faço sim. Que eu tenho o celular da Liliane. Não vai dar o celular da cotada Liliane, Liliane não vai dormir. Não, ela já não dorme, coitada. Ela não dorme. Telefone do Brace é 508-628-0360. Você foi rápido demais. 508? 628 0360. 60. Tá aí, gente. Para marcar para a clínica, quem quiser ir. Para a clínica do dia 8 de julho, né? Exatamente. Exatamente. Do dia. 8 de julho. Gente, não adianta marcar nada agora, porque o sistema do Moro Veículo não aceita marcação para quem não tem documento.
O sistema só vai atender a isso depois do dia 1º de julho. Então, se alguém pedir dinheiro a vocês para dizer, vou marcar para você ir lá logo no 1º dia, é mentira, viu? Obrigado, Antônio. A gente nada, vai minha querida. voltar. Eu prometo que eu vou chatear o Antônio para voltar mais para frente, daqui a, sei lá, 25, 30 dias, perto de julho, porque daqui para lá até pode aparecer alguma novidade, né, Antônio? Sim, sim, e com certeza, e no que a gente vai pensando sobre essas questões e, né, burilando isso um pouquinho E mais. vocês vão mandando perguntas para a gente, porque a gente vai respondendo na medida ou vai juntando para responder, tá? Agradecendo a todos que estiveram aqui hoje, que participaram, agradecendo você, Elô, não só pelo espaço hoje, mas pelos anos de trabalho, E a sabe? você por estar aqui com a gente. E olha, vão botando likes aí, que se vocês botarem likes, vai multiplicando, vai passando para mais gente, porque é informação importante para as pessoas ouvirem, né? E se informarem bem. Com né? certeza, com certeza. Elô, minha querida, uma boa noite. Obrigada, bom Boa final noite de a semana, todos. que amanhã já é sexta-feira. Né? E espero que a gente se veja antes do dia 10 de setembro, a festa esse ano, né? É 10 de setembro. Estaremos Tá? lá, tá? Obrigada, tchau. Beijão.